Boa tarde, pessoal! Hoje, nossa aula de História, vamos corrigir a tarefa que ficou na aula anterior, lá na seção Recordando Rotas, páginas 157 e 158. Em seguida, vamos iniciar o capítulo 4. Sedentarização. No capítulo 3, nós vimos que tem como título Nomadismo. Agora o capítulo 4, Sedentarização. Hoje vamos trabalhar as páginas 54 a 57. Mas, antes disso, vamos para a nossa correção. Então, página 157, referente ao capítulo 3. Na questão número 1, você tem duas imagens. Uma, vamos fazer a leitura das imagens, é importante, a leitura da legenda. Reconstrução facial de Lucy. A outra, reconstrução facial de Luzia. Com as informações, vamos preencher a tabela. Lucy, onde foi descoberta? Na Etiópia, que fica na África, e Luzia, no Brasil, que fica na América do Sul. Quando foi descoberta Lucy? 1974 e Luzia? 1975. Quantos anos tem aproximadamente Lucy? Aproximadamente 3 milhões de anos. E Luzia? Aproximadamente 13 mil anos. Qual espécie de hominídeo pertence Lucy? Pertence aos Australopithecus e Luzia, Homo sapiens. Essas informações tem lá no texto. Vamos repetir? Qual espécie de hominídeo Lucy? Lucy pertence, vou colocar aqui que é uma palavra bem longa, né? Vamos lá? Aqui, ó, para você não se perder aí na correção. Lucy, e Luzia, Homo, sapiens, ok? Fica aqui. Depois, B. Existem duas diferenças e duas semelhanças entre Lucy e Luzia. Vamos para as diferenças? O local, o país, o continente onde foram encontradas cada uma foi encontrada em um país e um continente diferente. Já é uma diferença. A data em que foram descobertas também é outra diferença. E semelhanças? As duas são do gênero feminino. As duas são fósseis. E também as duas tiveram suas faces reconstruídas. Então fica aí, diferenças e semelhanças. C. Por que Lucy e Luzia receberam esses nomes? Lembram que nós vimos a história de Luzia? Que há muito tempo os historiadores naquela época estavam ouvindo a música de uma banda britânica, os Beatles, e uma das músicas tinha um nome com a palavra Luzia. E Lucy, por que recebeu esse nome? Lucia, na verdade. E Luzia, por que recebeu esse nome? Em homenagem a Lucy. Vamos repetir? Lucy recebeu esse nome, Lucy, aquele fóssil encontrado, por homenagem à banda, os Beatles. E Luzia, em homenagem a Lucy. Exatamente isso. Depois, na outra página, ainda referente ao capítulo 3. Página 158. Com suas palavras, explique a afirmação. A pré-história tem história.
Bom, nós vimos que mesmo na época da pré-história não tinha ainda a escrita, não tinha a invenção da escrita, mas nós vimos que mesmo assim os primeiros grupos humanos da pré-história faziam suas próprias histórias e as contavam pela oralidade. Não tinha escrita, mas tinha a oralidade. Então a pré-história fez a sua história pela oralidade. 3. Mencione as principais características daqueles 3 momentos. Paleolítico. Bom, então lá no momento paleolítico, os grupos eram nômades, mudavam frequentemente e também dominaram o fogo, não foi? Mesolítico. Está entre o primeiro momento e o terceiro, está entre o paleolítico e entre o neolítico. Mesolítico, uma característica do mesolítico, começaram os grupos humanos a ter os primeiros assentamentos. Eles não eram nem tão nômades e nem tão sedentários. Começaram a se fixar devagarinho num determinado lugar. Também eram caçadores-coletores. Tanto caçavam quanto coletavam frutos e raízes. E o neolítico, vamos recordar? O neolítico, lembra que nós vimos que os grupos deixaram de ser totalmente nômades, começaram a se fixar, vem um pouquinho do sedentarismo e descobriram novas técnicas para a prática da agricultura. 4. No número 4 você tem um mapa e o primeiro comando é: com lápis vermelho, trace os caminhos percorridos pelos grupos Homo sapiens, de acordo com cientistas. Então, com lápis vermelho, lembra que nós vimos que eles saíram da África? Você pode ligar com uma seta da África para a Europa, da África para a Ásia, da África para a continente americano. Com lápis verde, o caminho percorrido pelos grupos Homo sapiens, mas de acordo com cientistas que dizem que eles passaram pelo Estreito de Bering. Então, com lápis verde, você vai ligar da Sibéria ao Alasca, beleza? Com lápis marrom, trace os caminhos percorridos pelos grupos Homo sapiens segundo o que você acredita. Você acha que eles saíram da África e foram para onde? Foram para qual continente ou quais continentes? Pegue o lápis marrom e coloque com setas a sua ideia. Tranquilo, pessoal? Encerramos a correção das páginas 157 e 158, recordando rotas. Vamos para o capítulo 4, sedentarismo. Página ou sedentarização. Página 54, vamos até a página 57. Essa expressão, sedentarização, vimos no capítulo 3, mas às vezes ainda fica uma dúvida, né? O que realmente quer dizer isso? Sedentarização. Vamos pesquisar no dicionário? No final da aula de hoje, vou relembrar o comando que eu vou dar agora, mas aqui já vai ficar uma tarefinha para você registrar, pesquisar, faça uma busca no dicionário, pesquise a palavra sedentarização e registre aí no seu caderno de história. Coloque a data de hoje, história, como fazemos o cabeçalho normalmente, e registre o significado da palavra sedentarização. Onde? No seu caderno. Olha o que eu encontrei quando eu fiz a busca no dicionário. Processo pelo qual o ser humano passa a habitar de forma fixa. Vou grifar isso. De forma
O ser humano passa a habitar de forma fixa a partir das práticas agrícolas. Nós vimos lá no período neolítico, isso, né? Que os grupos humanos deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários e começaram a ter moradia fixa, se fixarem em uma determinada região, determinado lugar. E qual foi a motivação para eles se fixarem por mais tempo no lugar? As práticas agrícolas, a agricultura. Então, o que vamos estudar nessas páginas? Surgimento da agricultura. Nós vimos desde o nomadismo que eles tinham que encontrar técnicas, meios de sobrevivência. Caçavam, coletavam frutos e, com o passar do tempo, eles foram plantando, descobrindo novos meios. Então, se eles começaram a plantar, eles tinham que ter um lugar para isso. Nem sempre o lugar que eles estavam era bom para a agricultura. Eu tenho que plantar alguma coisa, esperar do plantio a colheita, mas se a terra não for boa, não vou conseguir colher nada. Então eu tenho que começar a buscar outros lugares que eu possa fazer a prática da agricultura dar certo. E aí eles foram encontrando esses lugares, foram se fixando. Nós percebemos também que nesse período da sedentarização, os grupos humanos começaram a domesticação de animais. Lembram quando nós observamos as pinturas rupestres que nós já vimos cachorro? Começaram a domesticar animais. Os animais passaram a viver ali com os humanos. Também esse momento é marcado pela invenção de ferramentas. Ou vocês acham que eles sair para comprar uma enxada, um carrinho de mão? Não. Eles criavam, eles inventavam, descobriam no meio ambiente deles, descobriam formas de criar ferramentas de trabalho. Também, com tudo isso, houve mudanças na vida das pessoas. Então, olha só, os grupos humanos, neste momento da sedentarização, descobriram que um meio de sobrevivência muito bacana era a prática da agricultura, ok? E aí eles começaram a se organizar, eles combinavam, organizavam entre si. Sabe o que começou a acontecer? Divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Eu vou preparar a semente, enquanto o outro grupo prepara a terra, enquanto o outro grupo vai colocar as sementes na terra, enquanto o outro grupo vai fazer outra coisa. Começou a ter divisão de tarefas, é uma organização dos grupos humanos. A vida começou, a rotina diária começou a mudar, porque eles tinham que organizar o que iam fazer para a agricultura dar certo. E o que tem a ver sedentarização com a agricultura? O que nós falamos agora. O ser humano planta para sobreviver. Quando ele planta, ele precisa cuidar daquilo, senão não vai ter colheita. Então, se eles plantaram, fossem embora dali, não teria o cuidado, o plantio não teria cuidado. Então, eles tinham que ficar assentados ali. E se planta, tem tempo a ser respeitado entre o plantio e a colheita. Existem meses de espera. Por isso eles se fixavam, forma fixa, se fixavam nos lugares ou em uma região. Na
Analisando a página 56 do seu livro, o título, aliás, a legenda da imagem é Pintura em uma caverna no Egito, retrata cenas típicas da vida de antigos agricultores, datada em aproximadamente 3.000 anos atrás. O que nós observamos, o que é possível observar nesta cena? O que essa cena retrata? Bom, eu vejo o seguinte, alguns cuidando da plantação, das sementes. Olha só, sabiam que aí eles estão cuidando do plantio de cereais? Isso mesmo, de cereais. Eu observo já a domesticação de animais. O que nós temos lá no primeiro plano da imagem, no terceiro plano da imagem? Uma vaca, é isso aí. O que mais? Eu percebo também nessa imagem a divisão de tarefas. Vejam bem, primeiro plano, segundo plano e terceiro plano da imagem, cada grupo em uma determinada função. Então nós já percebemos tudo isso, ó. Domesticação de animais, divisão de tarefas, ferramentas. Eu vejo eles com ferramentas nas mãos que possivelmente eles criaram com os meios que eles tinham naquele momento. Podemos observar a presença de animais que já convivendo com os humanos. E para isso acontecer, eles organizaram, dividiram tarefas, pensaram como que isso poderia dar certo, a agricultura. E aí a gente vê na página seguinte algumas invenções. Página 57. Bacias e pedras utilizadas no período neolítico. Período neolítico marcado por novas técnicas de agricultura. E podemos ver também uma ferramenta feita de pedra e corda em madeira, como se fosse um martelo, né? Algo para bater, construído por eles. Então, o surgimento da agricultura não aconteceu de uma hora para outra, foi um processo. E esses grupos humanos precisaram cada dia mais encontrar novos meios. Por que fazemos isso? Conforme as nossas necessidades. Eles foram sentindo cada vez mais novas necessidades. Quando sentimos novas necessidades, buscamos novos meios de viver. Isso lá atrás, mas é assim até hoje, não é? Olha só, deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Nesse período também, a forma de convivência foi mudando. O desenvolvimento da comunicação e a invenção da escrita também marca esse momento da história. O desenvolvimento da comunicação e a invenção da escrita. Eles criaram símbolos, códigos para a escrita. Hoje nós temos os nossos símbolos. O que nós utilizamos hoje? As letras do alfabeto. Eles criaram naquele momento símbolos, códigos para a escrita. Tudo isso como necessidade de sobrevivência. Então, na imagem da página 57, nós vimos essas novas invenções, as ferramentas, o desenvolvimento da comunicação e a invenção da escrita, que foi evoluindo com o passar do tempo. Onde se fixavam? Então, esses grupos sedentários procuravam se fixar, primeiro, em lugares de planícies, em lugares mais de terrenos mais planos e perto dos rios, sempre perto de rios. Por quê?
Outra descoberta que eles fizeram, que os terrenos próximos aos rios eram terrenos férteis, ou seja, próprio para a agricultura. Então quer dizer que se eles se assentassem num lugar de planalto e longe do rio, de algum rio, será que essa terra, esse solo seria bom para a prática da agricultura? Não, eles descobriram que não. Por isso se assentavam em lugares de planícies e sempre perto de rios. Foi outra descoberta que eles fizeram. Você vê também aí nesta página a participação das mulheres neste momento. Elas também ajudavam a preparar o solo, a terra para o plantio. Elas também faziam isso. Então as mulheres, desde aquele período, participando do cotidiano dos primeiros grupos humanos, também tinham as suas tarefas. Também saíam a coleta de frutos. Porém, o trabalho pesado de carregar ferramentas ficava para os homens. Enquanto isso, elas iam cuidar da criação dos animais. Isso aí. Bom, então nós podemos fazer hoje uma relação entre nomadismo e sedentarismo. Vamos lá? Nomadismo. As pessoas mudavam constantemente, migravam constantemente, também em busca de sobrevivência. É isso aí. Lá no nomadismo, conhecemos 3 momentos diferentes, ok? Desde o momento em que os primeiros grupos descobriram o domínio do fogo, moravam em cavernas, descobrindo que lá poderiam se aquecer do frio. Lembram lá da glaciação? Pois é. Aí vem o segundo momento, né? Mesolítico. Não era um pouquinho do primeiro e um pouquinho do terceiro, com a descoberta da sedentarização das novas técnicas de agricultura. E foram evoluindo. Descobriram que precisavam se assentar, serem sedentários para dar certo a agricultura. A agricultura exige um tempo de plantio e de colheita. Eu planto, eu cuido e eu colho. Então assim veio a sedentarização. Então nós podemos compreender a diferença entre nomadismo e sedentarização. E aqui também, essa curiosidade bacana. O desenvolvimento da comunicação e a invenção da escrita, certo? Qual é a tarefa para hoje? Pesquisar no dicionário o significado da palavra sedentarização. Sabemos que tem vários tipos de dicionários e eles não vêm exatamente escrito um como no outro. Mas eu vou pegar aquele significado que tem a ver com o que eu estou estudando, ok? Veja isso no seu caderno. Segunda tarefa, aí no livro, na página 57. Com isso que nós falamos e com os textos dessas 2 páginas que você vai ler, você vai refletir em casa com a sua família sobre as mudanças ocasionadas pelo surgimento da agricultura. Quantas mudanças, né? Precisaram até criar ferramentas e se organizar em grupos, dividindo tarefas, horários de trabalho. E também pensar como essas mudanças afetaram o período neolítico, que foi lá o último momento do nomadismo, ok? Quais são os reflexos dessas transformações nos dias atuais? Como a agricultura já evoluiu, não é mesmo? Hoje temos máquinas que faziam o trabalho que os homens e as mulheres faziam com as mãos. Olha como as coisas evoluíram. Hoje precisamos muito da agricultura, tanto os grandes agricultores quanto os agricultores menores, mas que produzem coisas, produtos para uma região, para um estado.
E você vai registrar aí o que você achou mais interessante diante desse assunto. Combinado? Na próxima aula, vou fazer a correção do caderno e dessa questão do livro. Até mais!